Queridos irmãos, a paz e a graça do Senhor, que o Senhor possa falar profundamente ao seu coração nesta noite. Eu pedi a Ele, Senhor, eu quero ser um canal nas suas mãos, quero falar aquilo que o Senhor quer falar. Então, que você possa abrir o seu coração nesta noite para ouvir aquilo que Deus tem para você. Antes mesmo de falarmos da palavra, eu gostaria de fazer um anúncio. A Regiane falou aqui sobre o encontro com Deus, que as crianças já fizeram, ela foi fiel durante muito tempo, né, com a equipe. Alguns aqui eu olhei e lembrei daquela época do encontro. E agora nós vamos realizar no mês que vem, no dia 18 de junho, o nosso primeiro congresso para crianças. Nós nunca fizemos um congresso para crianças, nós já fizemos para adultos. Mas agora nós vamos fazer este ano para crianças e vamos trabalhar o tema No Melhor Lugar. Nós vamos falar sobre o céu. E nós estamos esperando ali mais de 1.000 crianças, alguns falam de 2.000, nós estamos nos preparando para dar o melhor nesse dia. E nós gostaríamos de deixar esse convite com vocês. Temos aqui esse cartaz, temos alguns folhetos pequenos. Depois, se a Regiane, o pastor, o pessoal interessado, vocês estão convidados e será assim um prazer muito grande ter vocês conosco ali. Irmãos, eu faço parte da Igreja Batista de Nova América, no bairro de Mantiqueira, em Venda Nova. Uma igreja que Deus levantou ali para marcar aquela região. Uma igreja que caminha realmente nos princípios da palavra de Deus. E nós temos o privilégio, a alegria, obrigada, de ter ali o pastor de vocês de vez em quando. Temos ali alguns de vocês, eles já conhecem a nossa igreja. Eu fico muito feliz, muito alegre de poder fazer parte nessa noite. Há muito tempo que a Regiane vem nos convidando, eu não pude, mandei uma substituta uma vez, mas eu falei, não, dessa vez eu vou me esforçar e vou estar lá. E vocês escolheram um tema muito bom, um tema propício para este momento, famílias transformadas para transformar. E eu comecei a orar a partir do momento que a Regiane fez o convite, fui orando, pedindo a Deus a direção, que Ele pudesse nos falar, que Ele pudesse mostrar aquilo que Ele queria dentro deste tema. E a primeira coisa que eu gosto de fazer quando eu vou ministrar é pensar em algum objetivo. Qual é o meu objetivo com essa palavra? E eu jogo este objetivo para vocês. Consertar a nossa família, restaurar a nossa família, transformar a minha família para que ela seja instrumento para transformar outros. Como a Regiane mesmo disse, não adianta Deus transformar a sua família para você ficar simplesmente trancado dentro de um quarto, trancado dentro da sua casa. Mas você tem que ter um objetivo de ser bênção para transformar outras pessoas. E eu gostaria de fazer uma pergunta nesta noite. Quem aqui acha que tem a família perfeita, a família sem defeitos, a família sem problemas? Levante a sua mão. Glória a Deus, né? Porque algumas crianças levantaram a mão. É sinal de que elas acham que a família delas é perfeita. Muito bem, né? Parabéns aos pais que têm transmitido para elas essa ideia de família perfeita. Mas nós que somos adultos sabemos que não existe uma família perfeita. Quando essa família é perfeita, ela já não está mais aqui na terra, mas lá em cima. Eu não tenho uma família perfeita. Eu tenho uma família que busca se transformar todos os dias na presença de Deus. E eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 2. Eu queria saber se tem como abrir o som um pouquinho. Eu estou achando muito fechado. Eu queria que soltasse um pouquinho mais. Romanos, capítulo 12, versículo 2, diz assim: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu e você
você. Não podemos nos conformar com este século. Não podemos aceitar o que o século do momento tem trazido às famílias. Não é novidade para ninguém que os cabeças do nosso país, os governadores, presidentes, têm lançado campanhas de que a família não é tão importante, de que não existe família entre um casal e filhos, e começam a mudar a história. Tivemos aí agora, recentemente, uma cantora gospel muito conhecida, que foi levantar um assunto polêmico nessa área, e o Facebook está bombando para o lado dela negativamente, com certeza. O mundo tem se levantado contra a fala dela, contra a expressão dela. Por quê? Ela resolveu gritar: eu não posso me calar, eu não posso me conformar com este século, eu não posso estar aceitando que a família não existe. E o mundo está indo em cima dela, está criticando aquela opinião. Se você fala de família hoje, nas escolas, faculdades, as pessoas estranham, porque elas não estão acostumadas mais com família. Elas têm perdido durante o tempo essa ideia, esse prazer de família. Mas, meus queridos, Deus criou a família perfeita. Ele criou Adão e Eva e os colocou no paraíso. Paraíso é o sonho de toda a família. Imagina Deus unindo aqui um casal e colocando este casal no paraíso. Paraíso, lugar de alimento. Paraíso, lugar de rio, de águas frescas. Paraíso de bênção. Foi assim que Deus fez. Deus criou a primeira família e colocou no paraíso. Deus tinha um sonho com aquela família. Deus queria que essa família projetasse a família perfeita nessa terra. Eu queria pedir você que ficasse com a sua Bíblia aberta, porque nós vamos dar um passeio pela Bíblia. Não adianta eu ficar defendendo do meu jeito, não adianta eu ficar falando aqui do meu jeito, mas eu preciso falar da palavra de Deus. Abra aí, por favor, no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 8 a 10, diz assim: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimentação, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então Deus planta um jardim perfeito, cria a família perfeita e coloca essa família perfeita no jardim. Deus pensou, Deus imaginou que tudo seria perfeito. Porém, Satã entrou no plano de Deus e ele tentou destruir o plano de Deus. Em Gênesis 3, capítulo 6, nós vemos quando Satanás entra e começa a instigar a família, começa a tentar destruir a família. Versículo 6 de Gênesis 3 diz: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Nós vemos aqui, meus amados, que o inimigo, ele interferiu no plano de Deus. Ele chegou no plano de Deus e começou a destruir aquilo que Deus havia feito, aquela família tão tremenda que Deus havia criado. E começou a haver então destruição no meio da família. E daí por diante, começou a acontecer as desavenças, começou a acontecer os problemas, os desentendimentos, ciúmes, frustrações. Vocês mesmos, como as crianças citaram aqui, teve o caso de um assassinato dentro da família. Gênesis 4:8 diz: disse Caim a Abel seu irmão: vamos ao campo. Estando eles ao campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel seu irmão e o matou. Aqui começa então o primeiro assassinato, a primeira tragédia
família. Agora, quem foi que trouxe essa tragédia? Foi Satanás, porque ele não gosta da família. E daí por diante começaram a aparecer os problemas. O casal que era tão perfeito, Adão e Eva, tem agora os seus filhos cometendo o primeiro homicídio. E nós vemos isso continuando dia após dia nas famílias. Porém, Deus, o Criador da família, Ele ama a família. Minha amada, meu amado, eu não sei o que você tem passado, quais são as dificuldades que você tem passado na sua família, mas saiba que Deus ama a sua família. Deus tem interesse em restaurar a sua família. Deus tem interesse em levantar uma família de excelência para a glória dele. Tanto é que na minha Bíblia, eu creio que na sua também está escrito, em Gênesis capítulo 6, versículo 8. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. E Deus me levou a compreender que aquela família perfeita, preste atenção no que Deus tem para você nessa noite. Aquela família perfeita que Deus havia criado, Satanás chega e destrói aquela família, fazendo com que o casal desobedecesse, fazendo com que o casal tomasse do fruto e estragasse o plano de Deus, fazendo com que a partir dali os seus filhos se odiassem e um matasse o outro. Mas Deus, Ele não desistiu da família. Alô! Deus não desiste da sua família. Não importa o que você tem pensado, mas Deus não desiste da sua família. E sabe o que Deus fez? Quando Ele viu que o plano dele estava sendo atacado, quando Ele viu que a família estava sendo destruída, Ele olha para a face da terra e Ele contemplou um homem justo, um homem que tinha o coração voltado para Ele. Ele achou Noé. E Deus então bolou um plano sobre a vida de Noé. Deus está procurando também aqui nessa igreja alguém que tem o seu coração voltado para Ele, para que Ele possa usar como instrumento para restaurar famílias. Esse alguém é você. É por isso que você está aqui nessa noite. É porque você precisava ouvir uma palavra de transformação na sua família, para que você pudesse transformar outras. E no meio de uma geração perversa, como nós estamos vivendo nos últimos dias, Deus vê um homem justo e Deus investe neste homem. Aleluia! Deus investiu na vida de Noé para restaurar a família de Noé. No capítulo 6, versículo 8, Noé achou graça diante de Deus. Noé alcançou o favor de Deus. E no capítulo 7, versículo 1, disse o Senhor a Noé: quando tudo está destruído, meus irmãos, famílias destruídas, irmão matando irmão, pais se embriagando, tanta situação ruim, disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Será que Deus pode dizer isso para você nessa noite? Será que Deus pode dizer: olha, eu reconheço que apesar do Brasil e do mundo todo estar se perdendo, há na igreja presbiteriana renovada alguém que tem um coração segundo o meu coração. E Deus quer investir em você, como Deus investiu na família de Noé. Deus disse: Noé, eu vou destruir toda a raça humana, mas eu vou investir na sua vida, porque eu vou dar o salvamento, eu vou dar a salvação para a sua família. E Deus disse para Noé: entra na arca, tu e a tua casa. Nesta noite o Senhor está falando para você: entra na arca, tu e a tua casa. A tua família está sendo atacada, dilacerada, você tem padecido, sofrido. Entra na arca, tu e a tua casa. Deus selecionou a família de Noé para começar uma nova família que geraria outras famílias transformadas.
transformadas. Deus está selecionando aqui hoje famílias para transformar famílias lá fora. Talvez famílias aqui dentro também, onde tem igreja, onde tem pessoas, tem problemas, tem dificuldades, e talvez Deus está selecionando você para transformar outras famílias, dentro e fora da igreja. Você que trabalha numa escola, Deus está te selecionando para transformar famílias na sua escola. Deus está te usando, homem, no seu trabalho para transformar famílias através da sua vida. Deus selecionou Noé e toda a sua família. A família de Noé foi transformada. Deus não desistiu da família de Noé. Ele poderia ter destruído toda aquela família juntamente com aquela cidade. Mas ele disse: não, eu vou separar uma família. Eu vou investir nessa família. E essa família vai se reproduzir em outras famílias que irão transformar outras famílias. Aleluia! Gênesis capítulo 8, versículo 15, diz assim: sai da arca, tu, a tua mulher, os teus filhos e as mulheres de teus filhos. Agora que Noé passou um tempo na arca, em consagração com Deus, longe da contaminação do mundo, comendo o que tinha para comer, ouvindo o que tinha para ouvir, foi um momento muito especial em família. Quantos de nós temos prazer em estar com os outros lá fora? Mas quando se diz a nossa família, nós não temos assunto, nós não temos convivência, nós não temos intimidade. Mas Deus fez isso com Noé. Deus chamou a família de Noé, colocou aquelas pessoas dentro de uma arca, trancou aquela arca e disse: olha, vocês vão passar um tempo aí dentro, até vocês virarem família de verdade, até vocês serem transformados, porque quando vocês saírem dessa arca, vocês terão que fazer uma nova geração de famílias transformadas. Aleluia! Nessa noite, Deus também está te chamando para entrar na arca, família, para fazer parte de um momento especial. Eu não sei quanto tempo Ele vai te colocar na arca, mas eu tenho certeza que você sairá como família no momento em que você tiver entendido. No momento em que as águas estiverem baixando, você sairá para reproduzir outras famílias, como foi o que aconteceu com Noé. Ah, meus amados, mas não parou por aqui. Quando Deus fala com Noé, Noé pode sair da arca. A arca é lugar de salvação. Se a sua família está padecendo, entra na arca, porque a arca é lugar de salvar a família. A arca é lugar de convívio. A arca é lugar de amizade. Em Gênesis 8, 20 e 21. Levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o seu desígnio. O íntimo do homem desde a sua mocidade é corrompido, nem tornarei ferir todo vivente como fiz. Deus então fala: Noé, agora a sua família está transformada, você poderá transformar outras famílias. Sabe o que Noé fez? Noé não se encheu de orgulho. Noé não pegou a sua família e saiu por aí cantando que tinha família mais santa. Não, mas a Bíblia diz que Noé levantou a Deus um altar. Meu amado e minha amada, se você quer ter uma família transformada, levante a Deus um altar. Tire a sua família do altar chamado televisão. Quantas horas as pessoas gastam diante de um jogo, de um filme, de um programa, e quantos minutos gastam diante do altar?
Nesta noite, Deus tem falado para famílias aqui: desliga o altar chamado televisão e se reúna em família em volta da mesa. Vão orar, vão cantar juntos, vão abrir um texto, ainda que seja um versículo, e vamos trabalhar em família. Pais, acordem. Vocês não escutam os seus filhos. Lá fora tem amigos que escutam. É por isso que o pecado tem avançado, porque os pais se dedicam ao trabalho. Quando chegam em casa, os pais querem ter distração, mas não querem ouvir os problemas dos filhos. E os filhos encontram este apoio lá fora, e eles começam a aprender lá fora o que deveria aprender com papai e mamãe dentro de casa. Eu tenho uma santa mulher dentro de casa, não mora comigo, mas minha mãe. Aquela mulher todos os dias reunia conosco o chamado culto doméstico. E quantas vezes a gente estava pingando de sono, porque a gente levantava cedo para ir para a escola, mas ela não abria a mão. Todos vão estar aqui. E ela pegava um texto da palavra, lia conosco, fazia a gente orar. E hoje, glória a Deus, os 5 filhos dela servem ao Senhor. Nenhum se desviou, porque foi uma mulher perseverante. E às vezes nós mulheres damos a desculpa: ah, mas é o marido que tem que fazer. O certo seria mesmo. Mas o meu pai trabalhava o dia inteiro. Quando ele chegava, ele tomava um banho, jantava, desmaiava. Então ele não tinha condição de participar conosco. Mas a minha mãe assumiu aquele compromisso. Homens e mulheres da Presbiteriana Renovada, assumam o compromisso de fazer como Noé, de levar a sua família diante do altar de Deus. Agora que vocês querem ser transformados para transformar outros, não façam isso sem antes estar no altar de Deus. Noé levantou na sua casa um altar ao Senhor, consagrando a sua família ao Senhor. Consagre a sua família ao Senhor. Transforme a sua família diante do altar do Senhor. E após essa consagração de sua família ao Senhor, Noé experimenta a bênção de Deus sobre a sua casa. Quantos de nós queremos ser abençoados, mas não queremos passar pelo processo? Noé passou por todo o processo. Noé entrou na arca com a sua família. Noé sai da arca com a sua família. Noé levanta um altar ao Senhor. E agora a bênção de Deus vem sobre a vida de Noé. Gênesis 9:1 diz assim: abençoou Deus a Noé e aos seus filhos e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Famílias transformadas estão diante do altar do Senhor, levantam o altar ao Senhor, e quando eles se levantam dali, Deus abençoa a família deles. Deus abençoou a família de Noé, tornou a família de Noé uma família fecunda, uma família que não era estéril. Presbiteriana Renovada, vocês não podem ser estéreis. Vocês têm que gerar frutos para Deus, filhos para Deus. Vocês têm que engravidar de Copacabana. Cada um de vocês engravidar e dizer: Senhor, eu quero ficar grávido do meu vizinho, da minha vizinha. Eu quero ganhar pessoas para o Senhor. Eu quero ser uma família onde os meus vizinhos vão olhar para a minha casa e eles vão admirar a minha família. Eles vão poder dizer: olha, eu quero ter uma família como a sua. E você começa a gerar essas famílias ao seu redor para poder ganhar essas famílias para Deus. Deus disse para Noé em 9:1, Gênesis 9:1: sede fecundos, multiplicai e enchei a terra. E ele diz para a sua família nesta noite: eu tiro a esterilidade do meio de vocês. Vocês serão fecundos, vocês se multiplicarão e vocês encherão a terra da minha graça, encherão a terra da minha glória, encherão a terra do meu poder. Queridos, Deus não vai mandar anjos descer aqui para pregar.
Deus não vai mandar os peixes pularem do mar para pregar. Deus vai usar você. E se você se calar, de outra forma, Ele levantará socorro para a terra. É por isso que eu invisto nas crianças. É por isso que eu acredito no ministério com crianças. É por isso que eu tenho trabalhado com elas. Porque elas acreditam na mudança. Elas acreditam na transformação. Elas têm fé. E muitas das vezes nós, adultos, não temos mais. Muitas das vezes nós desistimos da nossa família, achamos mais fácil tomar outros recursos, mas a Bíblia diz que Noé andava com Deus. Quem anda com Deus tem vida transformada. Amém, igreja? Amém. Quem anda com Deus tem vida transformada. A Bíblia diz: Noé andava com Deus. Eu gosto de mostrar na Bíblia para que não pense que nós estamos criando folguinha. Gênesis 6, 9 no finalzinho. Eu vou ler tudo, mas olha o finalzinho. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Eu quero ter nos meus registros: Dulcineia andava com Deus. Você precisa ter esse registro na sua vida. A partir do momento em que você transformar, que você sair dessa vida para outra vida, ou seja, sair dessa vida na terra e ser transportada para a eternidade, o que é que vão falar de você, pai? O que é que vão falar de você, mãe? O que é que vão falar da sua família? Noé andava com Deus. Já fazem 26 anos que meu pai faleceu, mas eu lembro dele como se fosse hoje. E eu lembro que ele sofreu um ataque cardíaco, morreu instantaneamente. Ninguém sabe a hora que vai morrer, principalmente quem morre do coração. E o meu pai não deixou uma dívida para minha mãe pagar. O meu pai era um homem íntegro. Naquela semana, ele tinha as contas de luz, água para pagar. Ele foi lá, pagou tudo, entregou os recibos para minha mãe. Ele não estava passando mal em nada. Mas ele era um homem assim, íntegro, que fazia as coisas com antecedência. E no dia que o Senhor o tomou, a minha mãe não teve uma preocupação. Estava tudo organizado. E as pessoas diziam: este homem foi um homem íntegro. E durante vários dias, na porta da minha mãe, iam pessoas bater. E hoje em dia, infelizmente, quantos acontecem isso? Vão lá os credores bater para cobrar: ó, ele morreu, mas ele me devia, ó, ele está devendo tanto. Com a minha mãe aconteceu o contrário, eu nunca vi isso. Pessoas que chegaram e falavam assim: Dona Eunice, o senhor Francisco fez um trabalho para mim e eu não pude pagar na data, estou te entregando aqui agora o pagamento dele. Chegava mais um tempo: Dona Eunice, ó, estou devendo o senhor Francisco, ele fez um trabalho para mim, não deu tempo, está aqui. Durante muito tempo aquela mulher recebia o contrário, não credores, mas pessoas que foram lá por causa da fidelidade de Deus. O senhor Francisco foi um homem íntegro. Eu tenho honra de dizer que eu tive um pai íntegro. E eu tenho honra de dizer que eu procuro ser íntegra. Porque o dia que Deus me chamar, eu também quero ser como Noé. Nos meus registros, uma pessoa íntegra, que formou uma família íntegra. Temos aqui hoje pessoas que são íntegras. Temos pessoas aqui que servem a Deus como Noé. Família transformada tem aliança, irmãos. Se você tem a sua família transformada, Deus cumpre a aliança dele com você. No capítulo 9, versículo 8, diz assim: disse também Deus a Noé e a seus filhos, aleluia. Versículo 9: eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência e com todos os seres viventes que estão com vocês, tanto as aves, os animais domésticos e os animais selváticos que saíram da arca, como todos
os animais da terra. Família que levanta um altar ao Senhor, tem a bênção de Deus de ser fecundo, de multiplicar, mas também Deus tem uma aliança. Oh, aleluia! Até os animais da casa são abençoados. O passarinho, o cachorro, o papagaio, o gato que passeia na sua casa tem a bênção de Deus, porque Deus estabeleceu uma aliança com Noé. Deus disse: Noé, eu estabeleço com você a minha aliança, e também com a sua descendência, com os seus filhos, família inteira, pai, mãe, filhos, netos e animais. Falando da minha família, todos os netos da minha mãe são servos do Deus Altíssimo. Sabe o que é isso? Mamãe criou os filhos criaram os filhos. Toda a nossa descendência está nos pés do Senhor. Porque mamãe acreditou, papai acreditou, meu pai era diácono, um servo de Deus, um homem de oração. O dia que ele morreu, eu peguei a Bíblia dele, toda marcada. Mas estava toda marcada de comentários, de leituras, do que Deus tinha falado com ele. Você também precisa ser alguém que Deus vai dizer assim: fulano andava com Deus, fulana andava com Deus. Não fica preocupado em andar com presidente, governador, político, não, que isso não te leva a nada. Hoje você anda com ele, amanhã ele nem te conhece. Mas anda com Deus Altíssimo, porque se você anda com Ele, Ele nunca abre mão de você. Deus restaurou a família e deu aliança àquela família. Olha, vocês nunca mais serão destruídos. Cobra de Deus essa aliança, irmão. Diga a Deus: o Senhor estabeleceu uma aliança comigo e a minha família não será destruída. Quantos casais vêm aqui na frente, casam, prometem, fazem aliança, mas no primeiro mês de problema: não aguento mais, pastor, vou embora, vou me separar, não dá mais. Nós precisamos ter aliança como Deus tem conosco, e Deus ainda colocou um arco no céu representando essa aliança, esse pacto, esse compromisso de preservar a família. Famílias transformadas precisam transformar outras famílias por causa da aliança de Deus. Gênesis 9:10 diz: e estabelecerei a minha aliança com vocês e com a sua descendência. Deus coloca no céu um arco-íris para que todos nós possamos lembrar de que Ele tem uma aliança conosco. Você pode dizer para mim assim: pastor, essa aliança, Deus quer dizer que não vai acabar o mundo em água. Deus quer dizer que tem uma aliança com a sua família. Foi isso que Ele falou em Gênesis: eu estabeleço com você a minha aliança. Aleluia! A família, ela é o alvo do inimigo. Acordem! A família é o alvo do inimigo. Eles ficam o tempo todo tentando atacar a sua família. Sabe por que o inimigo não gosta da família, irmão? Porque ele nunca teve uma família. Ele não sabe o que é amor. Ele não sabe o que é carinho. Ele não sabe o que é cumplicidade. Por isso ele odeia a família. Por isso ele quer destruir a família. Ele sabe que através da família vai acontecer a multiplicação. Através da família, a bênção de Deus. E concluindo nesta noite, famílias transformadas não são famílias sem problemas. Quando eu estava me preparando, depois que a Rejane me convidou para pregar, eu passei uma situação muito difícil na minha família. Muito difícil mesmo. E eu coloquei a mão na cabeça e falei: Deus, e agora? Eu vou ministrar lá sobre família, mas olha o que eu estou passando neste momento. E eu comecei a ir para os pés do Senhor: Senhor, o que o Senhor tem para mim? E Deus me deu essa palavra que eu vou te dar nesta noite. Abre os seus ouvidos e a sua mente. Deus falou comigo assim: minha filha, família transformada não são famílias sem problemas, mas são famílias que mesmo com problemas conseguem ser famílias transformadas. Deus para o seu coração.
famílias que mesmo com problemas conseguem ter famílias transformadas. E eu disse, Senhor, obrigada. Obrigada porque isso é promessa. E não passaram 2 dias, Deus dissipou aquela dificuldade. Aquilo que eu estava passando, Deus então desmanchou, porque Ele acreditou, Ele me mostrou que família transformada tem problema, mas sabe viver transformado com aqueles problemas. Ninguém tem família perfeita, mas quando nós entramos na arca, que é a cruz de Cristo, eu gostaria de te dizer, arca hoje não é aquela arca bonita que ficou navegando na água, mas a arca hoje é a cruz de Cristo. Pegue, Noé, a sua família nesta noite, do jeito que ela está, e vamos passar com ela pela cruz. Vamos levar essa família agora à arca, que é a cruz de Cristo. Vamos sair dali restaurados pela aliança que Deus tem feito conosco. Eu gostaria de chamar a Regina aqui na frente. Ela vai solar uma música conosco. E eu quero, enquanto ela se prepara, eu quero dizer para você: Deus não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Se Ele falou, Ele há de cumprir. E na palavra dele, Ele disse que Ele iria restaurar as famílias através de Noé. E Ele restaurou. E Ele continua com essa palavra para você. Família querida, família Oliveira, família Pereira, família não sei o que lá, família Barros, família Porfírio, olha, Deus tem um plano para a sua vida. E Ele há de restaurar a sua família. Ele há de restaurar a sua vida. Nessa noite, eu quero tomar a liberdade. O pastor ali falou assim: pastora, você tem liberdade. Então eu tenho a liberdade dada pelo guia de vocês, pelo líder de vocês. E eu gostaria que vocês ficassem de pé nessa hora e ouvissem 3 frases que eu tenho para te falar. O sacerdote do lar deve levar a família para a arca. Homens, assumam o seu compromisso de sacerdote. Não deixe a mulher assumir este compromisso. Este compromisso é seu. Segundo, levante um altar de oração e consagração na sua casa. Pegue os seus filhos, desligue a TV, leva para consagrar-se diante do Senhor. E terceiro, faça aliança com Deus, aliança de compromisso, aliança de fidelidade, aliança de orar, de ler a palavra dele todos os dias. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. E enquanto a minha discípula vai estar cantando e ministrando ao seu coração, ouça essa canção e deixa Deus trabalhar no seu coração nessa hora.